Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? E hoje, nessa sexta-feira, junto aqui com a irmã Aparecida, vamos partilhar com você sobre a quaresma, né? Esse tempo de convenção, tempo de mudança, tempo de decisão nas nossas vidas. Bom dia, irmã, seja bem-vinda, que Deus ilumine. Bom dia, Itamar. Bom dia a você que está nos seguindo pelo Facebook, você que está já aí conectado, e paz e bem para nós, que esse nosso dia seja de paz, seja de bem, como deseja nosso querido São Francisco de Assis, que sempre desejou a todos a paz e o bem. Pois bem, Itamar pediu para a gente conversar um pouquinho sobre o tempo quaresmal, esse tempo que nós estamos de quaresma, e hoje já é o nosso terceiro dia, né, desse tempo de quaresma, porque nós iniciamos esse tempo quaresmal na quarta-feira, que nós chamamos popularmente quarta-feira das cinzas. Então, com a celebração da Eucaristia, ou algumas comunidades que no nosso país e talvez no mundo também não tem padres, né? Que nós temos diversos lugares que nós não temos o sacerdote para celebrar a Eucaristia, mas as comunidades se organizam de forma que os ministros da palavra, os diáconos permanentes que tem nessas regiões, que talvez por falta de sacerdote, pessoas, né, idôneas, cristãos idôneos, comprometidos com o Evangelho e anunciadores do Evangelho, fazem a celebração da palavra e fazem esse rito da imposição das cinzas, para nos lembrar que somos pó e ao pó retornaremos, né? Somos pó e ao pó nós retornaremos, diz o salmista. Então, com essa quarta-feira, todo cristão, cristã, faz assim o início da sua quaresma, do seu tempo de quaresma, o seu tempo de jejum, de mais oração, de penitência, que nós chamamos penitência, caridade, que é a mesma coisa. Então, nesse momento, nós vamos iniciar, irmã, e também quero convidar aos amigos aí do Facebook para compartilhe para que outras pessoas também possam entender melhor como viver uma quaresma, como viver bem a quaresma na sua vida. Então, eu invoco a Maternidade Santa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos assim a intercessão da Virgem Maria sobre todo esse momento de partilha, de oração, também que Nossa Senhora vá de encontro ao seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, irmã. Então, a primeira pergunta, eu vou até trocar o microfone com você, que isso aqui... Certo? Então, a pergunta seria... Quanto tempo os cristãos tiveram a praticar? Quando foi que começou essa prática, né, com os cristãos de fazer a quaresma? Tá. Como cristão, né, como comunidade cristã, como povo cristão, nós iniciamos essa prática. Se nós olharmos, por que quaresma, né? Quaresma, 40 dias, nós recordamos 40 dias que o quê? Que Jesus passa num deserto. Leia lá o Evangelho de Mateus, logo após o batismo, Jesus é conduzido ao deserto, lá ele é tentado, inclusive é um dos evangelhos que a gente vai, no primeiro domingo da quaresma, a gente vai estar
escutando, rezando, meditando nas nossas liturgias. Então, esse tempo de 40 dias que Jesus faz, já falando de Jesus, antes de dele realizar o ministério, de voltar para a sua missão, de voltar para a missão. E aí ele faz a sua missão de 3 anos, como nós sabemos, e culmina com a sua morte e ressurreição, né? Nós celebramos o Tríduo Pascal, que é da quinta ao domingo de Páscoa, ao domingo, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Mas é para lembrar para nós também os 40 dias e 40 noites de dilúvio em que Noé e sua família passam na arca. E outro momento também que nós podemos lembrar que é bíblico é Moisés, ele passa no Monte Sinai 40 dias, né, em oração, em jejum, fazendo oração a Deus, intercedendo, pedindo a Deus. Também nós lembramos, né, esse parece mais conhecido nosso, e que até na Páscoa se lê a passagem do Mar Vermelho, do povo da travessia, né, que nós chamamos do Mar Vermelho, da travessia do povo que sai do Egito para uma terra prometida, conduzidos pelo profeta Moisés, conduzidos por Moisés. Então, o povo de Israel, o povo que sofria no Egito, é conduzido para uma terra onde que era oferecido por Deus, que correria leite e mel. Quer dizer, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra onde que Deus falou e iria falar ao coração daquele povo, iria tirá-los da escravidão. E eu aconselho, não vou aprofundar aqui, talvez em outro momento, mas que você leia, porque também da questão de Noé, que passa 40 dias e 40 noites numa arca, justamente porque ali, se você pega lá o capítulo 6, 7 e 8 do Gênesis, vai estar contando a história de Noé e sua família, a construção da arca, e toda essa história do dilúvio, em que o mundo pereceu, né, pelas águas, porque realmente é após a queda de Adão, né, do pecado que entra no mundo, e o homem começa, então, a fazer coisas desastrosas, quer dizer, que desobedecia o coração de Deus. Então, tem assim, nós chamamos a queda do homem, o homem que cai em pecado, mas que vem a misericórdia divina e salva uma família, a família de Noé, que salva também todas as diversas espécies que entram na arca, como é a história que nós sabemos. Aconselho que seria interessante você meditar, além de outros textos bíblicos que você já está meditando, esse texto, né, do Gênesis, porque eu estou dizendo o capítulo 6, 7 e 8 do Gênesis, para você compreender. Também você pode pegar lá no Evangelho de São Mateus, a história lá de Jesus após o batismo, Mateus ou Marcos ali no capítulo 2, e de modo especial, Jesus é batizado e é conduzido ao deserto, para você compreender. Ou também pegar a história, né, do povo de Israel, que está lá no Êxodo, né, a história do povo de Israel, que passa 40 dias, 40 anos, né, os outros são 40 anos em um deserto, mas que Deus o conduz. Então, 40 dias para nós é para fazer menção, a relembrar para nós cristãos esses 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus no deserto, rezando em oração e atentado, depois volta para assumir o seu ministério, a pregação. 40 noites e 40 dias de dilúvio, de chuva, que Noé passa, e 40 com a sua família, e 40 dias também que
Moisés passa no Monte Sinai. E essa prática, do jeito que é hoje, ela inicia lá no século IV depois de Cristo. Então, os primeiros cristãos, então até Jesus, não se tinha essa prática de celebrar como nós celebramos hoje, da forma que nós fazemos hoje, começando na quarta-feira de cinzas, terminando no domingo ali de Ramos, o que nós chamamos que domingo de Ramos já começa a Semana Santa. Porém, a gente conta 40 dias até a Quinta-feira Santa, porque com a Quinta-feira Santa já começa-se ali o Tríduo Pascal, né? 40 dias, 44 dias, mas começa ali o Tríduo Pascal. Então, na verdade, mas é no século IV, onde que também a gente sabe que pela história da igreja, até então o cristianismo não era uma religião universal, mas a partir ali do século IV, o cristianismo, né, o Império Romano, o imperador da época, Constantino, converte o cristianismo, e aí ali começa também essa prática, né? Aí a igreja se organiza dessa forma que nós temos hoje, no sentido de quaresma, mantendo os 40 dias, lembrando toda essa memória dos 40 anos do povo no deserto, tudo isso que eu disse, mas dessa forma, que até então os cristãos só celebravam o Tríduo Pascal, porque se você vai lá no Evangelho, vocês vê lá Jesus, Maria e José, você vê lá o povo do Antigo Testamento, era costume, diz o Evangelho, era costume dos judeus que pela Páscoa se soltasse, né, alguém que tivesse preso. Quer dizer, então, eles não prendiam ninguém. Quem estava preso, eles se soltavam. Mas era um costume de na Páscoa, eles fazerem os rituais de sacrifício, e sacrificava-se animais. Então, essa prática de celebrar a Páscoa é antiga, é uma prática judaica, porque a gente sabe que Jesus foi, muitas vezes, antes de acontecer a sua morte, ele ia a Jerusalém, eles subiam ao monte, eles subiam para a cidade santa chamada Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Né? Os judeus se reuniam naquele local para celebrar a Páscoa. Isso é bem antigo. Mas o que eu estou dizendo que é mais novo é a prática da quaresma como a igreja tem hoje, foi a pergunta sua, Itamar, de que é a partir do século IV. Mas celebrar a Páscoa em si, o Tríduo Pascal, os 3 dias, a quinta, a sexta e o sábado, que era para lembrar o quê? A memória da passagem, né, do Mar Vermelho, da passagem do povo no deserto. Para não esquecer essa memória, era para celebrar isso, para rezar isso, para dar graças a Deus, porque Deus fez maravilhas no povo, salvou o povo, né, no deserto. Então, era um costume, e se sacrificava animais. E aí nós podemos fazer esse momento, em outro momento, talvez aprofundar. A partir de Jesus, o sacrifício é Jesus na cruz. Ele que é o sacrifício por excelência, não mais sacrifício de animais, mas é Cristo que é o sacrifício por excelência. E ele, não porque alguém fez, mas porque ele mesmo deu a sua vida por nós na cruz. Então, irmã, em relação àquela passagem bíblica que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eles sacrificavam cordeiros, animais, né? Era. E Jesus ali se tornou o Cordeiro, o sacrifício perfeito, no caso. Jesus é o Cordeiro por excelência, como eu disse, quer dizer, o sacrifício perfeito é a mesma coisa, que vem, né? E é interessante que João já anuncia isso, João Batista compreende isso. Isso acontece quando Jesus é morto e ressuscita no 3º dia. E justamente é pela Páscoa, né? Na Páscoa dos judeus que eles prendem Jesus.
Mas só que antes de celebrar a Páscoa, eles tinham que tirar o corpo da cruz. Se a gente faz, seria interessante vocês pegarem o Evangelho desde lá. Você pode pegar Marcos, você pode pegar Mateus, você pode pegar Lucas e João. Cada um vai narrar de uma forma diferente a prisão, a traição e a crucifixão e a ressurreição de Jesus. E aí você vai encontrar isso que a gente está dizendo aqui, esse Jesus que é preso, esse Jesus que é condenado, mas é ali naquela semana antes da Páscoa ali, quer dizer, na véspera da Páscoa tinha que tirar o corpo da cruz, né? Tem toda uma história. A condenação de Jesus se dá no período, porque eles encontram Jesus, eles procuravam sempre uma hora para pegar Jesus, e quando Jesus vai celebrar a Páscoa, ali eles pegam Jesus. Porque, para dizer, aí por isso, mais uma vez, é uma coisa antiga, porque se antes de Jesus já celebrava-se a passagem. Então, para não deixar perder na memória, que era tão forte, e é tão forte para nós, essa passagem do povo no deserto, de um Deus que caminha, de um Deus que cuida do seu povo, um Deus que é misericórdia, um Deus que dá profetas, um Deus que dá bons reis, né, pessoas, né, que conduz no sentido de conduzir o povo, pessoas justas, honestas, profetas que falam o coração desse povo. Porque é um povo que, ao mesmo tempo, buscava Deus, mas era um povo que duvidava, um povo que corrompia, um povo que, como nós também hoje. Outra coisa assim, irmã, que você falando, muitas vezes a gente não vive essa quaresma como deve ser vivida, né, irmã? Quando você falava, eu relembrava que alguns anos atrás a gente acabava dizendo que a quaresma estava se tornando, às vezes, um período de carnaval. As pessoas não tinham o respeito, o carinho, o amor naquele período quaresmal. Assim, como eu fui criado em um lar que no período da quaresma a gente não atirava embaladeira, não matava passarinho, aquela coisa toda, né? E hoje a gente vê assim que muitas vezes as pessoas não têm essa devoção, essa dedicação de amor e carinho no período quaresmal. O que é que você nos fala em relação a isso? O tempo da quaresma é esse tempo que a gente poderia falar de um tempo sóbrio, um tempo de, quando a gente fala de penitência, quando a gente fala de caridade, e quando a gente fala de caridade, penitência, jejum, né? Abster de alguma coisa. Nosso mundo evoluiu, né? Evoluiu em muitas coisas, e talvez as práticas, né? A prática religiosa tem ficado, mas isso que é legado, que eu acho que é família, né? Como você diz. Eu também, desde criança, eu me lembro que minha mãe dizia: não, nós estamos na quaresma, então hoje a gente não vai comer carne. Era na quarta e na sexta-feira. Não porque a igreja pedia, a igreja só pede para nós, cristãos. Ela poderia dizer, né? Que seria todas as quartas e todas as sextas. Mas isso era um costume de algumas famílias, por querer rezar mais, querer colocar em prática o Evangelho de Jesus e amar a Deus e colocar a sua vida também em fazer uma prática para mudança de vida mesmo, né? Colocar a sua vida em busca da santidade, por assim dizer. Porque a igreja ela só pede para nós na quarta-feira, olhe bem para nós, só na quarta-feira de cinzas, o abster-se e o fazer penitência, só 2 vezes no ano. E na sexta-feira santa, né? A igreja podia nos pedir mais. Só que nossos pais, como você conta aí dos seus pais, na sabedoria deles, e muitos pais, e muitas famílias, muitos cristãos, mantêm essa tradição bonita, né, que vem de séculos, né, não é de hoje, de que se faz essa prática, como a gente propõe hoje, faça algo a mais, né, que é uma prática da igreja, como eu disse, a partir do século IV, de penitência, né? Começa na quarta-feira, aí seria jejum,
penitência e oração. Esse tempo fosse um tempo de jejum, penitência e oração. E cada um escolhe a penitência. Então, eu acho que a minha família, a família do Itamar, como ele coloca aí, a minha mãe e meu pai ali escolhia a quarta e a sexta para a gente comer sem carne. Não sei se vocês conhecem o torresmo, que eu sou mineira, o povo mineiro gosta de feijão tropeiro, que coloca em cima do feijão tropeiro com a couve, Então, nem o torresmo, né, a gente comia na quarta e na sexta-feira. Isso por quê? Por que eu estou dando esse exemplo de família? Para dizer que era uma prática para se viver a penitência. E se pensar no irmão, na prática do irmão, que eu me lembro que quantas pessoas a minha mãe, né, lá em casa mexia com um negócio de fazenda, o leite, o requeijão que fazia, o queijo, né, o requeijão é diferentemente do requeijão de outros lugares, é um requeijão que parece um pouco com queijo. Não é requeijão cremoso, é um requeijão mesmo. Na nossa região chama de requeijão. Então, e a minha mãe partilhava com quem não tinha. Era o feijão, era o arroz que ali colhia ali na própria fazenda. Então, partilhava, que tinha famílias ao redor. Às vezes, ela não esperava vir até cá, mas ela mandava chamar, ou ela levava com a gente e ia até lá. No sentido de que, isso que nós falamos hoje, que bonito que na nossa paróquia aqui de Itarema, né, Nossa Senhora de Fátima Itarema, tem essa prática, a pastoral chamada Pastoral da Caridade. Mas que você pode fazer a sua abster de algo e transformar em algo para o seu irmão, ou talvez para ajudar no telhado da casa de alguém, ou de um alimento, de uma cesta básica, sei lá. Mas que isso não é uma proposta só para a quaresma, isso é uma proposta para a vida. Por isso eu gosto muito de dizer que quaresma para nós é o ano todo. A igreja tem esse tempo. Mas quaresma, ela deveria ser sempre. Porque o que é que eu me preparo? Para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição. Para celebrar o encontro com o ressuscitado. Se é para eu celebrar o encontro com o ressuscitado, então, pense comigo, então eu devo estar sempre, não só nesse período que a igreja me propõe, mas sempre, pense comigo, o ano todo, os 366, 67 dias do ano, eu deveria e devo viver quaresmal. O quê? A abstinência de algo, de modo especial da língua. As fofocas que nós fazemos, as calúnias, pelo amor de Deus, às vezes uma palavrinha de nada já está caluniando o irmão, as fofocas que mata, que destrói. Então, frear essa língua com as palavras, falar palavras de bem, de bênçãos, é uma grande penitência e que deveríamos fazer isso a vida toda, não só no tempo da quaresma. Porque é muito fácil deixar de comer carne e doar, né, para alguém. E é muito fácil, para mim pelo menos é fácil. Mas essa bendita língua, outra coisa, oração. Às vezes você, com aquela preguiça, não vá à missa não, mas vai para um shopping, né? Estou dizendo assim, ou vai para uma praia, que eu estou aqui na região de praia, e eu posso ir à praia, não estou condenando ninguém a não ir no shopping, não estou condenando ninguém que gosta de ir tomar seu sorvete lá no shopping, não estou condenando ninguém que gosta de comer, tomar seu banho de praia e almoçar lá na praia com a família, ou sozinho, com os amigos, não sei de que forma. Eu estou dizendo é que faça também uma atitude de cristão, reze, vá à missa, né? Vá à missa, porque você não sabe que dia que é sua Páscoa definitiva, pode ser daqui a 2 segundos. Então, viver a igreja é tão sábia que ela nos propõe esses 40 dias para nós treinarmos que isso deve ser a nossa vida inteira, porque eu estou aqui de passagem, eu não sou eterno. Então, eu estou aqui para mim trabalhar o meu ser, a minha vida, para eu mudar de vida, para eu ser uma pessoa de bênção. É para isso que Deus me criou. E que se nós olharmos para Noé encontrou graça diante de Deus, porque era um homem justo, um homem bom, um homem que acolheu.
acharam que ele era louco e ele se salva. Mas não vou me aprofundar nisso. Mas para dizer para nós que a prática da quaresma, de modo especial para nós católicos, a prática desses 40 dias, é para nos ajudar. E aí a igreja é sábia, nos propõe a oração, a penitência e o jejum, quer dizer, é muito bom para a minha saúde eu jejumar, mas com essa prática eu aprendo muitas outras coisas, de jejuar, não só de alimentos, para eu ficar com o corpo, sei lá, sarado, não, mas para essa prática é para mim perceber que eu devo amar a Deus e amar o meu irmão. Eu não estou fazendo isso por beleza, eu não estou fazendo isso, vai ser para a saúde minha, sim. É bom o jejum, às vezes, deixar de comer para desintoxicar nosso organismo de modo especial, de carnes vermelhas. Mas é muito mais, é para que eu faça essa experiência de que eu tenho que me abster de outras coisas mais profundas na vida, de mudar a minha vida de desenfreada, de que não amo a Deus, de que não volto o meu olhar a Deus. E aí eu só lembro de Deus quando eu caio doente, enquanto que Deus está comigo todos os dias. Aí eu vou lembrar de Deus, aí eu corro para a igreja, aí eu peço os outros para rezarem para mim. Então, a igreja é muito sábia quando ela nos propõe essa prática durante 40 dias para a gente treinar, para a gente, que aí, se eu faço essas práticas de rezar, olha, de escutar a palavra de Deus, de meditar, de colocar, de cuidar do irmão, no sentido de que quando eu me privo de alguma coisa, eu vou lembrar que o meu irmão talvez, ou então quando eu estou com a minha mesa farta, às vezes eu não lembro do meu irmão, e quando eu me privo, eu consigo lembrar, olha, realmente hoje eu não comi isso, mas porque tanta falta ele me fez, e quanta gente que ficou só com o almoço, olhe lá se ele teve o almoço. Outra coisa, eu queria pedir assim aos irmãos que compartilhassem esse vídeo, compartilhem, para que outras pessoas possam experimentar e vivenciar bem a sua quaresma na sua vida. Irmã, quando você falava, eu recordava os tempos, voltando aqui uns tempos ainda, né? Umas práticas que a gente tinha. Eu me lembro que na Sexta-feira Santa, o meu pai, principalmente aquelas pessoas, ele guardava e dava as esmolas, as pessoas pediam esmola, aquela coisa toda, né? E dava. E também, em relação, às vezes a gente ia na casa de uma pessoa mais velha e partilhar com ela, conversar com ela, principalmente aquelas pessoas que estavam impossibilitadas de vir até a igreja. Eu queria que você colocasse alguma coisa em relação a esses assuntos. Eu vejo que é nessa linha do que eu disse aqui, porque antes de eu responder você, eu gostaria só para eu fechar aqui, que é um costume nosso de católicos, dessa prática, né, desses 40 dias da quaresma, mas é também para as igrejas ortodoxas, os anglicanos e os luteranos, eles têm essa prática também, né, de fazer esses 40 dias, de fazer a quaresma. Mas quando você fala isso, eu vejo que é justamente porque a igreja orientava e orienta até hoje, né, você falando dos seus antepassados, para essa prática do jejum e da esmola, né? Então, essa questão de que eu me privo, mas aí eu vou oferecer ao meu irmão, né? Eu vou levar para o meu irmão. E aí, talvez em alguns lugares essa prática ficou de fazer isso na Sexta-feira Santa, né? Na Sexta-feira Santa eu levo um pão, eu levo aqui na região aqui no Ceará a tapioca, eu levo uma batata, eu levo algo para aquela pessoa. Aí a gente tem essas trocas, né? Que às vezes é um momento que a família também se encontra para celebrar. Nada contra, eu acho muito bonito, porque se nós olharmos, Jesus vá para Jerusalém. Jesus vai, até diz, onde que nós vamos celebrar a Páscoa, diz o Evangelho, né?
Então, e aí Jesus fala, até a sala, fala que pessoa que deveria procurar e que era no andar de cima. E ali eles celebram a Páscoa. Então, se as famílias se encontram, né, para celebrar, aí faz algo para celebrar essa passagem, né, essa Páscoa. E que hoje tem o sentido de celebrar a ressurreição do Senhor. Não mais a passagem de um povo do Mar Vermelho, um povo que sofreu no deserto, mas que Deus os conduziu e os deu profetas que os conduziu, mas a ressurreição. Hoje, como cristãos, né, católicos, como eu disse, anglicanos, ortodoxos e luteranos que celebram também a Páscoa, é celebrar a Páscoa. A partir de Jesus, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição, o dia do ressuscitado. E que aí todo domingo para nós, a partir de Cristo, todo domingo é o dia do ressuscitado, é o dia da ressurreição. Então, a minha proposta é que nesse período, né, quaresmal, que nós possamos realmente, né, fazermos as nossas abstinências, o nosso abstinência, o nosso jejum, mas sempre pensando em prol de que eu quero mudar em mim. Cada um escolher, não só de alimentos, e que eu possa reverter isso para o meu irmão, que aí se eu deixo de comer excesso de carne, eu posso transformar para o meu irmão que não tem, né? Que às vezes passa a vida inteira, o ano todo sem comer. Então, aí eu transformo isso em caridade e que eu possa ser essa pessoa de oração. Pegue o evangelho. O padre da nossa paróquia, né, nos propôs aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre Oliveira, aqui de Itarema, Ceará, ele nos propõe, estou dizendo isso porque não só paroquianos estão nos seguindo aí no Facebook, eu acho que o Itamar também tem o canal no YouTube. Então, mas para dizer que o padre aqui nos diz para a gente pegar os Atos dos Apóstolos para rezar durante esses 40 dias, que assim vai nos alimentar, né, a esse gosto pela palavra e a compreender como que viviam os primeiros cristãos, né? Esses primeiros cristãos que viviam e partilhavam, que tinha tudo em comum. Você vai encontrar isso já lá no capítulo 1, que é quem escreve para nós os Atos dos Apóstolos, é o evangelista Lucas, o mesmo do Evangelho, né? Lucas, o médico, que é seguidor lá dos primeiros cristãos, lá dos apóstolos, de Paulo, né? Que faz a experiência com Paulo, com Barnabé. Esse Lucas, esse jovem, escreve o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, contando a experiência, né, das primeiras comunidades. E que a nós, cristãos católicos, a nossa inspiração é a primeira comunidade. Nós temos e devemos continuar isso que faziam os primeiros cristãos, né? De modo especial, nós estamos sobre Pedro, que é o nosso primeiro Papa, e aí nós temos hoje o nosso sucessor, Papa Francisco, que nos propõe nessa quaresma e nos propôs já na quarta-feira de cinza rezarmos pela paz. Então, que sejamos, ao lermos os Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender como que esses apóstolos, a oração, a fração do pão, tudo eles tinham em comum, partilhavam, rezavam, se amavam. Que nós possamos aprender dessa primeira comunidade, desses primeiros cristãos. E que a nossa quaresma seja uma quaresma que dê frutos, né, no sentido de que na Páscoa, no dia da ressurreição, eu possa realmente ser uma pessoa nova, ressuscitar, encontrar com o ressuscitado, esse encontro, né, comigo mesmo, na minha família, que eu possa ser essa pessoa diferente, essa pessoa moldada no meu orgulho, na minha prepotência, no meu achar que eu sou o dono do mundo, mas que eu sou filho do dono do mundo, e é Ele que é o Todo-Poderoso. Eu sou um servidor na igreja, na comunidade. Eu sou um irmão entre os irmãos, né?
É complicado, talvez, falar isso, né, para algumas pessoas que acham que eles são, né, de modo especial, me dói ver guerra, né, não sei quem organiza, quem pensa, quem, né, não cabe nos meus pensamentos que alguém possa planejar matar, né, que alguém possa invadir, possa por causa de terra, por causa de riqueza, por causa, sei lá, de minérios e de quantas pessoas se vão, quantos irmãos nossos se vão. Não foi esse o mundo pensado por Deus e não é este o mundo pensado por Deus. O mundo de Deus é o mundo dos irmãos. Por isso ele manda seu Filho único, Jesus Cristo, para nos salvar. E Jesus nos salva, Jesus nos liberta. Jesus, na sua cruz, com as gotas de sangue, ele nos lavou e nos purificou de todo o pecado e nos libertou de todo o mal. Ele é o Cordeiro por excelência que a cada Eucaristia nós celebramos. Então, que sejamos, né, nessa quaresma, pessoas de oração, gente que vive a oração. E assim eu concluo, né, esse nosso momento de reflexão e desejo a você uma boa quaresma. Se você não fez ainda, hoje nós estamos no 3º dia, faça os seus propósitos de mudança, de transformação, de conversão. Faça uma boa confissão nesse período, né, antes de celebrar a Páscoa. Faça uma revisão da sua vida, para você ser uma pessoa nova. E faça práticas de caridade. Cuide dos irmãos, olhe para o necessitado com outros olhos, não julgando, não achando que nós já julgamos o outro, não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo. Faça a caridade sem julgamento e viva como irmãos. Que o Senhor possa nos dar a sua bênção e nos faça sempre novos, pessoas novas. Amém. Mais uma vez eu queria convidar você a compartilhar, tá bom? Irmã, me diga uma coisa, continuidade. Você quer terminar, mas aí dá um tempo. Eu estava terminando já pela... Uma pergunta, né? Sim, vai. A igreja sempre usa o roxo, né, no período quaresmal. Ah, tá. O sentido, né? Até eu coloquei aqui na cruz um pano roxo, né, simbolizando aquilo que vivemos na quaresma. O que é que a igreja nos fala em relação o roxo? Por que a igreja cobre os santos no período da Semana Santa? Né? Por que a igreja não canta o Glória? Que às vezes as pessoas perguntam, e eu já vi algumas pessoas perguntar, o padre se esqueceu de cantar o Glória? Né? Porque já está acostumado sempre cantando Glória, né? Questão de bater palma, às vezes não tem a questão de palma, às vezes as pessoas nem sabem por que não canto Glória, por que você não bate palma naquele momento, por que se usa o roxo, por que cobre os santos. Eu me lembro quando lá em casa nós era pequenos, sempre a minha mãe cobriu os santos, né? Então, essas perguntas para você, irmã. Primeiro, para dizer que por que a igreja não canta glória, por que a igreja tem uma celebração eucarística diferente dos outros, né? É a mesma missa, porém se pede umas coisas diferentes. Se canta glória no dia de São José, né? Que é o padroeiro de alguma cidade, de alguma paróquia, de alguma comunidade. Então, nesse dia de um estado, de um município, ou ele é padroeiro ali, então
naquele dia de São José, se canta glória, porque é uma missa festiva dentro desse tempo quaresmal. Ou se tem um outro santo que tem que dar ênfase, ou uma celebração que vai dar ênfase maior, e que o bispo local ali, que a igreja local, porque você sabe que o pároco ali, mas quem é o pastor maior da igreja, né, de uma paróquia, é o bispo. Então, ele que é o pastor daquela diocese, então ele é o pastor daquela paróquia também, e o padre, na verdade, é coadjutor dele. Então, mas não vem ao caso isso aí, só para lembrar alguma coisinha aí. Mas para dizer que a igreja e o pastor maior, ele pode determinar se faz ou não, olhando, lógico que ele não vai fazer isso por capricho próprio, por decisão própria, mas ele vai olhar a liturgia da igreja e o que orienta o missal romano, quer dizer, que é aquilo que a igreja de Roma, o nosso Papa, o pastor maior, o Papa, orienta, e que está lá nas orientações de toda a igreja do mundo todo. Igreja que eu digo católica, apostólica, romana, porque nós temos as igrejas ortodoxas, que eu já falei aí, né, que seguem outro rito. Então, por que não cantar glória? Por que só o ato penitencial? A igreja quer fazer. E por que usar roxo? Né? Eu vou pegar essas e não bater palma. É para a gente fazer uma diferente. Nós não queremos. Isso é uma sabedoria da igreja. Não é uma coisa imposta, mas é uma coisa para você perceber a diferença entre Páscoa, entre Natal, entre o tempo comum. Você perceber que você está num tempo diferente. Você está num tempo de penitencial, um tempo de oração também, mas um tempo penitencial. E o roxo, ele nos lembra essa da penitência, né? O roxo nos lembra a penitência, mas essa serenidade, o roxo é a cor serena, né? Que te dá para trazer serenidade ao teu coração, à tua vida. O roxo é para isso, para nos lembrar isso. O padre que veste a casula roxa, lá na igreja se coloca em alguns na cruz, como nós temos aqui na nossa cruz, aqui atrás, o roxo, para nos lembrar isso. Então, a igreja procurou esta cor. Irmã, sempre foi assim? Não, eu já disse que a igreja começou a se organizar melhor, dessa forma que nós celebramos a quaresma hoje, a partir do século IV. Só estou dando assim uma pequena referência, mas tem muitas outras coisas mais profundas atrás disso, por que se chega a isso. Mas o roxo, eu estou falando de forma bem simples, é para nos lembrar essa serenidade, esse tempo, né, que eu vou me penitenciar, que eu vou rezar, que eu vou fazer abstinência, que eu vou fazer caridade. E aí suspende-se o glória para ser diferente também a Eucaristia, a missa em si, as celebrações, porque senão fica a mesma coisa, para dar essa tônica, na verdade, que eu queria usar a expressão, a tônica, esse tom diferente das outras liturgias. E aí, aquele costume nosso de bater palma após o evangelho, tem igrejas que orientam, tem igrejas que não, de que se suspende no tempo da quaresma, né, de não bater palma, deixar lá para Páscoa, para a gente fazer o grande louvor, para dar essa tônica, esse tom diferente do tempo pascal e do tempo, né, do dia de Páscoa e desse tempo quaresmal. É simplesmente e muito bem feito para isso, para a gente vivenciar bem este período e fazer essa diferença. Aí, por isso, se usa o roxo para dar essa serenidade, esse tom diferente, para a gente perceber a diferença. Eu estou na quaresma, né? Olha, eu estou, para os meus olhos veem, os meus ouvidos escutam a palavra de Deus, que também são os textos apropriados, e o meu coração vai rezar isso. Então, e vai perceber essa diferença, e aí a liturgia também faz essa diferença. A outra pergunta que você fez foi sobre por que se cobre os santos, né, na igreja na Semana Santa.
é justamente isso, para eu percebo que sempre se faz isso na Semana Santa, no sábado, né? Às vezes tem famílias que fazem isso a quaresma inteira, mas o certo para nos dar essa diferença é para a gente entrar na Semana Santa. Aí, o santo por excelência que nós vamos meditar, o justo, o glorioso, é Jesus. Então, se cobre os santos, eu gosto mais dessa explicação, que vocês vão encontrar outras. Se cobre os santos ali no sábado que antecede o domingo de Ramos. E o que é o domingo de Ramos? Nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí já vem a quarta-feira, a segunda-feira santa, a terça-feira santa, que faz todos aqueles textos, se a gente perceber, da traição e de Jesus. Judas, faça a experiência esse ano e observe para você ver. Então, Jesus quer. Então, cobre-se os santos para que naquela semana a minha meditação volte para o único santo dos santos, o justo, o onipotente, o onipresente, Jesus Cristo. E meu olhar tem que voltar-se para ele. Veja que não se cobre o sacrário. Só na noite da quinta-feira santa se tira todas as âmbulas e se traz para um ambiente onde que é adorado, e aí se deixa o sacrário vazio para lembrar para nós o túmulo que fica até no sábado, na noite da vigília, que aí de volta Jesus para lá. Que aí passa todo o sábado santo, o sacrário aberto, vazio ali, para lembrar o túmulo, né, de Jesus. Jesus foi enterrado, Jesus foi sepultado, e o sábado é aquele grande silêncio. Então, se cobre os santos, o sentido é esse, para nos lembrar que nós entramos numa grande semana, e na semana que nós vamos meditar, caminhar pela via, que nós já fazemos as via sacra nas sextas-feiras, outro dia que você faz a via sacra, tem famílias religiosas como a nossa, que tem esse costume de fazer via sacra não só porque a igreja propõe na sexta-feira, mas porque já é uma prática da vida religiosa, né? De modo especial as de clausura, os monásticos já fazem, tem esses costumes, mas isso já é outra explicação. Mas para dizer para você que é para você fazer a meditação, não ficar olhando lá para o São Francisco. Então, aqueles, porque é inspirado no santo do santo, o justo do justo, o onipotente e onipresente, que é Jesus, que nós vamos, naquela semana, passar pela via dolorosa com ele, né? Que é traído, que é entregue, que é preso e que é morto na cruz. E aí nós temos toda a quinta-feira, todo o tríduo pascal, que nos faz entrar nesse mistério maior, né, de meditar mesmo. Aqui a gente pode fazer uma outra live falando só desse tríduo pascal, que é interessante porque é bem profundo, não dá para ficar assim, senão nós vamos ficar. E eu estou assim, precisando já de. Eu tenho um outro compromisso, Itamar. Então, por isso eu digo que a cobertura dos santos, o momento de não cantar glória, é para nos dar esse tom, essa tônica, que eu chamo de tônica, diferente, esse sentido, na verdade, esse sentido profundo, mas diferente do que é. E você vai perceber quando chega lá na Páscoa, se você vive e se você preste atenção. E bonito, Itamar disse assim, tem gente que pergunte mesmo. Se você está perguntando, é sinal que você não está indo à missa só ficando ali de corpo presente, mas é sinal que você está despertando para, a igreja está fazendo algo diferente, isso é diferente. É sinal que você está despertando para ir compreendendo o mistério que você vive e compreender a religião que você busca praticar e colocar em prática no seu dia a dia. Assim, eu acho
me encanta e eu acho grandiosamente aquilo que a igreja coloca nos seus tempos, a cada tempo, né? Como o tempo quaresmal, o tempo da Páscoa, o tempo do Advento, o tempo comum, né? Isso nos engrandece muito a vivenciar esse tempo com Jesus Cristo, né? Então, eu peço a você que compartilhe, que deixe o teu like, faça o teu comentário, né? Que depois a gente pode responder os seus comentários também, tá bom? Obrigado, irmã. Que Deus lhe abençoe sempre, né? Obrigado a você que também compartilhou, você que participou nesse momento. Meu muito obrigado. E antes de a irmã finalizar com as suas palavras, né? O seu momento final, nós vamos finalizando uma Ave Maria, rezando com você e por você. Então rezemos, né, com vocês essa Ave Maria para que Nossa Senhora, ela que tão bem soube vivenciar, ela que passou, que ao pé da cruz estava junto do seu filho, nos ajude a vivenciar bem essa nossa quaresma, esse nosso deserto da vida, mas que Deus está conosco e Maria também está conosco, nos apontando o seu filho nesse deserto da vida, né? O deserto para nós é a nossa própria vida, que cada dia eu tenho que renunciar, cada dia eu tenho que rezar, cada dia eu tenho que partilhar e cada dia eu tenho que buscar a conversão, porque nem o dia e nem a hora eu sei. Pode ser agora, pode ser daqui a um ano, não sei, só Deus, para eu encontrar com o ressuscitado. Então, que façamos dessa Páscoa, desse tempo da Quaresma, em preparação à nossa Páscoa, esse tempo como único e como se fosse o último da sua vida, diferente. E que Maria nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da paz fique conosco e rezemos por um mundo de paz, pela vida da paz. Que Deus abençoe a você, amado irmão. Paz e bem.